Muito bem. Nós sabemos que a palavra de Deus é que o Novo Testamento, que começa com os 4 evangelhos, nós vamos encontrar 4 homens que escreveram a respeito de Jesus, da sua vida. Claro, houve vários escritos na época de Jesus, assim que a igreja primitiva começou, mas estes 4 foram canonizados, ou seja, estes 4 foram separados e tidos como palavra de Deus, inspirados por Deus. Mateus escreve o Evangelho segundo Mateus especificamente para os judeus. Ele traz as profecias todas se cumprindo em Jesus, chamado o Cristo ou o Messias. Marcos escreve o Evangelho segundo Marcos para os romanos, um evangelho cheio de atividades, cheio de movimentos do Senhor, onde encontramos sempre as palavras e logo a seguir, imediatamente, porque é um evangelho de ação. Os romanos eram pessoas de ação. Eles não queriam muitas palavras, eles queriam ação. O Evangelho segundo Lucas, Lucas era um grego, era um médico. Lucas faz uma busca a respeito da palavra de Deus, ele faz uma busca, entrevistas com as pessoas da sua época, e ele então pesquisa como um historiador, e ele escreve o Evangelho segundo Lucas para os gregos. É no Evangelho de Lucas que encontramos as parábolas, que encontramos Jesus como homem. Jesus como homem ficando cansado, Jesus tendo sono, Jesus tendo este lado mesmo humano de compaixão. Mas o Evangelho de João foi escrito para toda a humanidade, escrito de uma forma assim, mostrando Jesus como Deus, o que todos os homens precisam. E neste estudo que queremos fazer do Evangelho de João, exatamente para que você possa mergulhar nestas verdades simples, mas profundas e básicas na vida cristã. Porque estamos vivendo um tempo, não se iluda, um tempo de apostasia, um tempo em que muitas pessoas que se professam evangélicos, cristãos, estão pregando o Evangelho totalmente fora do foco que está aqui nas Escrituras. Um Evangelho humanista, um Evangelho que põe o homem no centro, um Evangelho manipulado pelo homem, mas o verdadeiro Evangelho, a palavra de Deus, nos mostra Jesus como centro, como Deus, como caminho, a verdade e a vida. Vamos ver? Capítulo 1, a partir do versículo 1, lemos assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este Verbo é a palavra em ação. Jesus é a palavra, Jesus é o Verbo. João está falando aqui, no princípio era o Verbo. A Bíblia começa com o livro do Gênesis, Gênesis quer dizer começo, escrito por Moisés. E Gênesis começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. João, ele vai além de Gênesis. João mergulha na eternidade e antes que houvesse mundo, antes que houvesse qualquer coisa criada, João entra aqui no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Jesus, ele vai ser chamado aqui na Bíblia, no Apocalipse, e ele mesmo vai se auto-intitular, eu sou o princípio e o fim. Eu sou. Verbo ou palavra, a palavra é pronunciada. Nós colocamos a palavra escrita e precisamos das letras, precisamos do alfabeto para escrever as palavras. E Jesus é todo este alfabeto. E Jesus é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega. O princípio
e o fim. Através dele que todas as coisas foram criadas, é o que está escrito no verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João nos mostra Jesus como Deus. Nós estamos vendo aí os islâmicos crescendo, se multiplicando e pessoas caindo na teoria ou na teologia islâmica que diz que Jesus foi um profeta, que Jesus era homem. Jesus é Deus que se fez homem. Jesus tinha as duas naturezas, a natureza divina, está escrito aqui nas Escrituras. Eu não posso tirar, selecionar da Bíblia, dizer, eu creio nisso, mas eu não creio nisso. Ou eu creio em toda a Escritura, porque toda ela é a revelação de Deus e ela toda se confirma, ela toda se ajusta, ela toda. Jesus, ele mesmo vai se intitular, ele mesmo vai se proclamar Deus. Ele diz aqui, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele é Criador. Lá no capítulo 1 de Gênesis, diz, no princípio criou Elohim todas as coisas. Elohim é Deus no plural. Deus no plural, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Pai, a Palavra, o Espírito. E diz, a vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A primeira coisa a ser criada foi a luz. Sem a luz, não há vida. E Jesus é a vida. Ele mesmo disse, eu sou a vida. Eu sou a verdade. Homem nenhum jamais teve a ousadia de dizer isso. Nem Maomé, nem Buda, nem Confúcio. Homem nenhum. Ninguém é tolo de dizer uma coisa dessa. Mas Jesus disse e provou. Ele provou ressuscitando Lázaro, a filha de Jairo, ressuscitando o jovem filho da viúva de Naim. Ele provou que ele é a vida, ressuscitando ao terceiro dia. Ninguém foi ao túmulo e diz, Jesus, ressuscita! Não. Ele disse, eu dou a minha vida para tornar a reavê-la. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha, se tem uma prova de que Jesus é Deus, o Filho de Deus, e de que Jesus tem autoridade sobre as trevas, de que Ele é a luz, basta você ver uma pessoa endemoniada, uma pessoa que está aí cheia de demônios, ela é liberta através do nome de Jesus. Mas não simplesmente falar o nome, mas alguém que tem o selo, que tem o Espírito Santo habitando nele, alguém que é um com Cristo, vai dizer, sai em nome de Jesus. E os demônios têm de obedecer, porque as trevas não prevaleceram contra ele. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que é Jesus, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Sim, Jesus não foi reconhecido na sua geração. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O verso 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João
testificou a respeito de Jesus. Nós vimos a sua glória. E no decorrer dos nossos estudos sobre o Evangelho de João, você vai ver como João testemunhou a glória de Deus em Jesus no Monte da Transfiguração. E no programa de hoje, que você guarde o versículo 12. Aos que o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já é filho de Deus? Você tem certeza da sua salvação? Se você morrer agora, você está salvo. Se você quiser esta certeza, ore comigo agora. Feche seus olhos, curve sua fronte, se ajoelhe, se for possível. Ore dizendo assim: Senhor, necessito de Ti. Eu sou um pecador e me arrependo dos meus pecados. Me arrependo da vida que tenho levado. Te peço perdão e oro para que o Senhor entre em minha vida, em meu coração e me dê certeza de vida eterna. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no Teu livro. Dá-me esta certeza e o Teu Espírito Santo. Amém. Pai, que cada pessoa que nos assiste, cada pessoa que ora conosco, receba o toque do Teu Espírito Santo agora, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, o renovo do Senhor, a cura para as enfermidades, libertação para os cativos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.